Bom dia. Bom dia. Mais uma vez estamos tendo oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra. Eu digo estamos no plural, porque toda vez que eu venho aqui à frente e tento compartilhar com os irmãos algo de Deus, apesar de mim, eu peço socorro a muita gente, peço ajuda a muita gente. E graças a Deus por esses irmãos na minha vida. A igreja é isso, né? A igreja é isso. A gente tem uma obra muito maior do que cada um de nós pode fazer sozinho. Por isso a gente depende tanto um dos outros. Por isso a igreja existe. Porque Deus conta não só comigo, não só com Anderson, não só com Gilberto, Marco. Deus conta conosco enquanto igreja, como servos dele, atuando, operando juntos. Amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 31. Esse capítulo, ele vai encerrar o livro de Samuel, de 1 Samuel. A gente vai continuar essa série de mensagens, continuando, 2 Samuel. Mas 1 Samuel termina hoje com a morte de Saul. Fiquem tranquilos, não é spoiler. Acontece logo no começo do capítulo. Então não vou tirar a emoção dos irmãos. Até porque eu conto que os irmãos em algum momento já tenham lido isso. Às vezes passa as novelas bíblicas, os filmes bíblicos, e quando a gente conta o final, alguém fica chateado. Irmãos, tem que ler a Bíblia também. Não é só ouvir a pregação e ver os livros e ver os filmes e novelas, não. Apesar de tentar começar de maneira um pouco mais descontraída, esse capítulo é um capítulo bem difícil. Eu não digo difícil só teologicamente, mas porque todo capítulo tem o seu desafio, né, de entender o capítulo da maneira correta, mas ele é difícil. A gente sente uma tristeza ao ler esse capítulo. A gente sente um peso. A gente vê Saul, um homem que fez tanto de maneira errada. A gente vê um homem que liderou o povo de Israel chegando a esse ponto. Peço aos irmãos que leiam comigo do versículo 1 ao versículo 6. Acompanhe a leitura. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Aminadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a espada e mate-me com ela, senão sofrerei vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado, não quis fazê-lo. Saul, então, pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada e morreu com ele. De maneira que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram juntos naquele dia. Bom, irmãos, é uma derrota, e diferente de outras derrotas, não é uma derrota parcial. Para Saul, aqui é o fim. Saul vem trilhando esse caminho por muito tempo. Parece que de alguma forma ele vem procurando isso, porque aos nossos olhos não é possível um homem que viu tanto o poder de Deus
agir de maneira tão errada tantas vezes. É meio que inconcebível para a gente alguém negar o querer de Deus, negar a vontade de Deus, negar obedecer a Deus de maneira tão pronta. Ele sempre estava pronto a desobedecer. E fazia promessas e não cumpria, e se arrependia e voltava atrás, se desarrependia. E aqui, numa batalha, que não diz com tantos detalhes, o texto não diz com tantos detalhes, não descreve com tantos detalhes a batalha, mas diz aqui, vai falando dessa evolução aqui negativa, né? Quando os soldados são mortos, os filhos são mortos e Saul, por fim, é ferido e se mata. 1 Samuel, peço aos irmãos só para acompanhar a leitura, porque eu vou passear por muitos textos. Se quiserem, depois eu compartilho aqui os textos que eu estou lendo. 1 Samuel, capítulo 14, 47 e 48, diz assim: Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra seus inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligir-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Aqui a gente vê um Saul corajoso. A gente vê um Saul completamente diferente desse texto que a gente leu agora e de outros textos também, porque a gente vê Saul movido pelo Espírito de Deus. Saul aqui não estava agindo como Saul. Saul aqui estava agindo como servo de Deus. A gente vê que esse não é o Saul de verdade, porque quando a gente vê o Saul de verdade, quando ele não está cheio do Espírito de Deus, a gente vê uma posição completamente diferente, um comportamento muito diferente. Exemplo, 1 Samuel 28, do 4 ao 7, quando diz: Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. E disseram: Existe uma em Endor. Ou seja, esse é o Saul. O Saul que vê o contratempo, vê os inimigos e se apavora. E existe uma estranha coincidência aqui, que não é coincidência, que a gente vê esse pavor de Saul, essa, vamos dizer assim, derrota de Saul, ao ver o acampamento filisteu se desesperar e procurar uma vidente, a gente vê isso acontecendo justamente em Gilboa, lugar onde ele foi derrotado, lugar onde ele foi morto. Você vê que aqui nesse texto 28, quando ele procura a vidente, ele não só vai sem a resposta de Deus, mas quando ele busca a resposta de Deus, ele não é atendido. Saul já havia sido rejeitado há muito tempo. Como a gente viu nos capítulos anteriores, o próprio Samuel falando para ele diretamente que o seu reino foi tirado, que o seu reino tinha sido entregue a outro. Saul já havia virado as costas para Deus e Deus também se afastou de Saul. E a partir desse momento não existe um líder ungido de Deus sobre Israel na figura de Saul, mas existe só um líder desobediente, medroso, inconsequente. Vamos lembrar também que essa atitude de Saul
ela não prejudicava somente a ele, mas prejudicava todos que estavam em volta. O texto que a gente leu diz que não morreu só Saul. Ele morreu, morreram também seus 3 filhos. Sobrou só Isbosete, dos seus filhos, que o texto não relata porque não está junto, mas foi o único que sobreviveu. Mas ele não estava junto na batalha. Os 3 filhos que o acompanhavam na batalha morreram. Não só os 3 filhos, os seus soldados também morreram. E seu escudeiro também morreu. E vamos lembrar também que dentre os seus 3 filhos tem Jonatas. Jonatas que se coloca submisso à vontade de Deus muitas vezes. Em alguns capítulos anteriores a gente vê Saul agindo de maneira louca e Jonatas ouvindo a voz de Deus, aceitando a promessa de Deus com relação a Davi, se aproximando de Davi. Jonatas agindo com coragem e atacando o exército inimigo quando Deus assim ordenou, enquanto Saul esperava. E quando Jonatas teve vitória sobre o exército inimigo, Saul buscou a vitória para si. Esse Jonatas, que agia certo, que estava submisso à vontade de Deus, também morreu sob a liderança de Saul. A gente vê também no versículo 4 algo que nos ensina muito. No versículo 4, quando Saul pede para o seu escudeiro matar a ele com a espada, e seu escudeiro se nega, quando ele se refere aos filisteus, ele fala, esses incircuncisos. Ele está apontando com essa palavra a aliança de Deus com o seu povo. Ele apontava aqui que existe um povo que foi circuncidado pela aliança que Deus fez com esse povo, e por isso Deus sustentava esse povo, e por isso Deus cumpria as promessas com esse povo. Já o povo filisteu era um povo incircunciso, ou seja, era um povo que não tinha essa mesma aliança. A gente vê também em 1 Samuel, os filisteus sendo chamados como incircuncisos, por exemplo, na batalha de Davi contra Golias. Quando Davi fala, quem é este incircunciso? Ou seja, Davi fala, quem é este que não tem aliança com Deus, enquanto nós temos aliança com Deus? Jonatas fala a mesma coisa quando entra em batalha contra os filisteus. Só que diferente, Saul usa esse termo, se refere à aliança, e isso não significa nada para ele. Ou seja, só a informação não adianta. Só saber que Deus fez uma aliança com o seu povo não adianta. Só saber que somos crentes não adianta. Só ouvir em algum momento da nossa vida sobre o Evangelho não adianta. A gente precisa que isso more nos nossos corações. A gente precisa entender isso como verdade na nossa vida. A gente precisa transformar isso em prática. Porque senão, a gente pode cometer o absurdo de saber que Deus fez uma aliança com o seu povo, o Deus criador de todas as coisas. O Deus que sem Ele nada existiria. O Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, nos garantiu a vida com Ele. E saber de tudo isso e viver como se não soubesse. Isso é assustadoramente comum. Não só nos outros, porque nessa hora é bom pensar nos outros. Nessa hora é bom pensar, eu conheço gente assim. É comum no nosso dia a dia. Quando, assim como Saul, quando o nosso medo sobrepõe a nossa fé. Saul era um cara medroso. A gente não pode se enganar
por alguns versículos. Quando fala que Saul agiu corajosamente, Saul não era corajoso. Ele agiu corajosamente quando inspirado pelo Espírito de Deus. Lembra que Saul, quando foi escolhido e ele foi trazido a Samuel para ser declarado rei sobre Israel, lá no capítulo 10, versículo 22, diz que Saul estava escondido no meio da bagagem. Na primeira aparição de Saul, ele já está escondido no meio da bagagem. Lá no capítulo 15, versículo 24, Samuel repreende Saul, e Saul diz que pecou, que errou por medo dos seus próprios soldados. No capítulo 17, versículo 11, quando fala sobre Golias, fala que Golias desafia o exército de Israel e Saul ficou apavorado. No capítulo 12, versículos 12, 15 e 29, Saul vê Davi agindo de maneira boa com ele, tendo habilidade ao tocar harpa, sendo bem recebido pelo seu povo, vê que Deus está com Davi e por isso ele tem medo de Davi. E no 28, versículo 5, texto que a gente lembrou aqui agora, a gente vê Saul com medo do exército inimigo. Saul tem medo de tudo. E veja bem, irmãos, não é errado ter medo. É até importante ter medo em alguns momentos. A gente precisa ter um receio de atravessar uma rua perigosa. A gente precisa ter um receio de andar por um lugar perigoso num momento, complicado. Tem alguns medos que mantêm a gente vivo. Mas quando Deus dá uma ordem clara para a gente, medo não é uma justificativa aceitável. Quando Deus te manda pregar a alguém, te manda apresentar a alguém quão grande é o seu Deus, e você tem medo, o seu medo não é uma desculpa aceitável. O medo sempre precisa estar sujeito à obediência a Deus. Seguindo, agora um trecho curto do versículo 7 ao versículo 10, a gente vê mais algumas consequências dessa derrota de Saul. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando as cidades. Depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo dos postes sagrados e penduraram o seu corpo no muro de Bet-Sean. A gente vê aqui o inimigo, após vencer Saul, declarando vitória. Primeiro, a gente vê lá no versículo 7 o exato oposto, acontecendo o exato oposto do que era para acontecer sob o comando de Saul. Saul foi chamado para lutar contra os filisteus e não permitir que o exército inimigo tome as terras, ocupe as terras do povo de Israel. E logo no versículo 7 diz que quando os israelitas viram que Saul e seus filhos morreram no campo de batalha, obviamente eles viram que só sobrou o exército inimigo, que o exército inimigo iria invadir a sua cidade e provavelmente iria matar todo mundo. Então o que o povo aqui faz? Foge. Foge. E os filisteus tomam sua cidade. No versículo 9, tem um texto que é pesado para nós. É muito bom quando a gente lê a história de Davi e Golias,
e a gente vê Golias falando contra Davi, contra Israel e contra Deus. E a gente vê Davi vencendo Golias e vencendo de maneira definitiva. E quando Davi corta a cabeça de Golias, que é uma imagem forte, pesada, feia, mas é uma imagem que mostra que Deus é poderoso, que Deus dá vitória aos seus, mesmo quando isso é improvável. Mas a gente vê que ali existe a vitória. Ali está declarada a vitória de maneira final. A cabeça do inimigo foi arrancada. Mas quando essa imagem feia, além de ser feia, é contra o rei de Israel, naquele momento, que derrota, irmão. Que derrota do povo de Deus. Cortaram a cabeça de Saul. E não só cortaram a cabeça de Saul e saquearam as suas armaduras, como fizeram isso noticiando no meio do povo filisteu e levaram tanto a cabeça de Saul quanto as suas armaduras para templos de outros deuses. Ou seja, os filisteus estavam declarando que não foi Saul só que foi derrotado. Os filisteus estavam gritando e anunciando que o Deus de Israel perdeu. No livro de Crônicas, no capítulo 10, versículo 10, diz que a cabeça de Saul foi colocada no templo de Dagon. Lembra Dagon? Aquele onde a arca entrou. E quando a arca da aliança entrou, Dagon caiu. E todos os dias Dagon caía até que eles perceberam que Dagon não resistiria à presença de Deus. Então, aqui parece que eles conseguiram uma espécie de revanche. Colocaram a cabeça do rei de Israel em templo de Dagon. E a sua armadura, na NVI ela fala postes sagrados, mas algumas traduções falam no templo de Astarote, que era outra deusa dos filisteus. Então, a gente tem aqui deuses, um templo de deuses, estão os restos mortais do rei de Israel. Isso nos ensina outra coisa, irmãos, que as vitórias e as derrotas daqueles que carregam consigo o nome de Deus não apontam somente para a nossa própria força ou para a nossa própria incompetência. Mas se a gente carrega o nome de Deus nas nossas vitórias ou nas nossas derrotas, isso comunica aos outros quem é o Deus que servimos. E é necessário que a gente tenha plena consciência disso. Os filisteus, obviamente, não sabiam com profundidade o que estava acontecendo espiritualmente no meio do povo de Deus. Então eles não sabiam que Deus já havia rejeitado Saul, que o Espírito de Deus já não estava com Saul e que o Espírito de Deus estava com Davi. Eles só sabiam que eles tinham visto. Eles sabiam que Davi era valente. Eles sabiam que Davi era poderoso, tanto que os próprios filisteus, a gente vê quando Davi chega ao rei Aquis, a gente vê que o povo filisteu vê Davi como um grande guerreiro, que matou dezenas de milhares. Mas para eles, o rei ainda aponta para o Deus daquele povo. Lembrando que nos povos antigos, os reis, eles tinham essa figura sacerdotal, eles tinham essa figura de
mediação entre Deus e o povo. Alguns povos antigos, Deus, o rei, era visto como o próprio Deus no meio do povo. Então a gente não pode esquecer que os filisteus, quando viam Saul, entendiam que era Deus no meio do povo. E já não era. Mas ele fingia ser. Mas ele insistia em parecer ser. Ele não abria mão do seu trono. Continuava a perseguir Davi. Então, como somos, como diz Paulo em 2 Coríntios, cartas vivas escritas para o mundo, é muito importante que a gente transmita a mensagem certa nessas cartas. Que não seja uma carta com uma letra meio esquisita, com uma tinta meio borrada, um papel um pouco amassado que os outros não saibam interpretar quando é Deus, quando é a gente. Quando a gente faz algo bom, caramba, Deus está agindo na vida do André. Aí quando eu erro, esse André não é muito de Deus não, hein? Isso passa uma mensagem muito confusa, irmãos. A gente precisa estar sempre vigiando sobre o que estamos comunicando do nosso Deus. Os homens precisam saber quem é Deus através da palavra. Mas quando não tem acesso à palavra através de nós precisamos comunicar isso claramente. Nos 3 últimos versículos, 11, 12 e 13, diz assim: Quando os habitantes de Jabe e de Gileade vieram, sabendo do que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos entre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e foram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram por 7 dias. E aqui termina o livro de 1 Samuel. Enquanto Saul agia de maneira covarde, a gente vê aqui homens corajosos ainda no povo de Deus. Homens corajosos indo durante a noite a Bet-Sean. E essa cidade não era uma cidade fácil. A gente vê lá em Juízes que essa cidade é uma cidade que é uma resistência dos filisteus contra o povo de Israel, desde a época de Josué. Em Juízes 1, versículo 27, diz assim: Manassés, que era a tribo responsável por aquela região, Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, nem o de Etanaque, nem o de Dor, nem o de Ibleã, nem o de Megido, nem tampouco os povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Era um povo bem complicado, era uma cidade bem complicada. Então, não foi pouco o que esses homens fizeram ao chegar nessas cidades e recolherem os corpos de volta, os corpos que estavam ali mostrando a vergonha da derrota de Israel. E esses habitantes de Jabes, por que eles fizeram isso? Eles não fizeram isso só por amor à sua nação, mas fizeram isso como gesto de gratidão. Gratidão a Deus, mas também gratidão a Saul. Porque essa cidade de Jabes, não sei se os irmãos vão lembrar, lá no capítulo 11, é uma cidade que foi ameaçada e seus habitantes foram ameaçados de ter seus olhos arrancados. E quando essa notícia chega a Saul, Saul é cheio do Espírito de Deus, o texto diz isso, lá no capítulo 6, no capítulo 11, versículo 6, diz isso. Saul é cheio do Espírito de Deus e vai lá e liberta aquele povo. Ou seja, existiu uma gratidão por parte daquele povo. Aquele povo sabia que Deus
tinha libertado, sabia que Deus foi fiel ao seu povo e libertou, e sabia que Deus fez isso através de Saul, apesar de Saul. Então eles não permitiram que o nome de Deus fosse envergonhado, muito menos através da figura de Saul, que tinha sido o libertador deles. E agiram corajosamente. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. 1 Crônicas 10 é praticamente igual a esse capítulo aqui, de 1 Samuel 31. Praticamente igual. Tem versículos que você olha, tu até se confunde em onde você está lendo, que é muito parecido. Com alguns detalhes diferentes. Nos versículos 13 e 14 diz assim, capítulo 10, versículo 13 e 14. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Concluindo, irmãos, tem algumas breves reflexões que a gente precisa tirar de um texto tão pesado. Sobre o suicídio, sobre a desonra e sobre o resgate. Primeiro, meus irmãos, quando a gente está falando de tirar a própria vida, abrir mão da própria vida, um texto que a gente pode começar a pensar sobre isso é o texto da queda. Gênesis 2, nos versículos 16 e 17. É por que o texto da queda? Adão não se matou, Eva não se matou, não entendi. O texto diz assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque um dia que dela comer, certamente você morrerá. É como um veneno. Se eu chego para você e falo, isso é veneno. Se você tomar, você morre. Se você voluntariamente chega e toma, você está se matando. Negar a obediência ao Deus Criador, negar a submissão a um Deus que já deu provas mais do que suficientes, que Ele não só existe, como ordena todas as coisas, é caminhar para a própria morte. E o próprio Deus que disse isso da maneira mais direta possível. Quando se come do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, quando você decide se submeter somente ao seu próprio conhecimento, à sua própria vontade, à sua própria justiça, quando você voluntariamente se entrega a isso, é um caminho de morte. Não tem como ser mais direto do que isso. Obviamente, irmãos, e eu nem posso me aprofundar tanto nas questões psicológicas. Temos algumas irmãs aqui que são muito mais capazes do que eu para falar sobre isso, ainda mais num tema tão difícil. Mas, irmãos, o que eu posso dizer é que a raiz de todo esse caminho, a raiz de toda essa dor insustentável
esse medo irreversível, essa angústia que leva a esse caminho, é a perda de fé na restauração de Deus. Irmão, se você crê que Deus restaura, que Deus resgata, não somente do pecado, mas da angústia, mas da dor, mas da perda, se submeta, resista, obedeça a esse Deus. Quer ser restaurado? Quer sair da angústia? Obedeça a Deus. Deus promete isso àqueles que obedecem. Não uma promessa minha. Deus promete isso. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9, a gente vê um texto muito conhecido falando sobre Cristo, falando sobre o ungido de Deus e falando sobre obediência. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quando eu digo, irmãos, que a obediência ela é o melhor caminho para a restauração, eu não estou dizendo que a obediência a Deus não pode te levar à morte física. Porque o próprio Cristo é prova de que obedecendo a Deus você pode ser morto. Assim como o próprio Cristo é prova que mesmo morto, quando obedecemos a Deus, viveremos. E não confundam, irmãos, isso não é salvação por obras. Mas Deus nos enche do Espírito dele e faz com que nós passemos a agir corajosamente. Assim como Saul, eu sou um cara medroso. Assim como Saul, vocês têm muitos medos também. Mas o Espírito de Deus nos habilita a agir corajosamente. Então, irmãos, obedeçam a Deus, peçam a Deus que Ele encha todos os dias com seu Espírito. Fortaleça todos os dias para que você ouça, tenha os seus ouvidos prontos para ouvir o que o Espírito tem a dizer. Que as palavras de Deus, que a palavra de Deus não se afastem dos nossos ouvidos, não se afastem das nossas mentes. Que o nosso coração seja guardado nas palavras de Deus. Assim viveremos, irmãos. Não só neste corpo físico, mas teremos vida abundante em Deus. A graça de Deus nos chama a viver corajosamente e de maneira honrada diante de Deus. 2 Coríntios 6, versículos do 1 ao 3 diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Aqui o povo foi desonrado por conta de uma atitude de Saul, por conta de muitas atitudes de Saul. Então Saul foi exposto e foi desonrado. E como é importante essa imagem. Por isso que Paulo diz,
nós, como cooperadores de Deus, insistimos para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Por isso que Paulo diz que ele procura agir de maneira que não cause escândalo a ninguém. Para que o ministério não caia em descrédito. Falando com a palavra mais fácil, que a gente não ligue diretamente a pastores. Quando a gente fala ministério, a gente liga diretamente a pastores, né? Para que o nosso trabalho como servos de Deus não caia em descrédito. Para que Deus sempre haja por meio de nós e que as pessoas vejam que Deus age por meio dos seus servos. Vou ler aquele texto que a gente citou sobre cartas vivas, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Saul, quando emitiu essa mensagem, trouxe escândalo ao povo de Deus. Ai de Saul. Por isso recebeu o juízo de Deus. Mateus 18:7 diz: ai do mundo por causa das coisas que o fazem tropeçar ou por causa dos seus escândalos. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Que a gente não esteja pronto para receber esse duro juízo por parte de Deus. Para finalizar, irmãos, o Senhor reina e o Senhor restaura o seu povo. Eu esqueci de falar no começo, mas eu coloquei como tema dessa mensagem, um tema muito simples: o rei que perde e o rei que vence. O Senhor reina, o Senhor restaura o seu povo. Romanos 5,17 diz que se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se a gente citou Adão como um caminho para a morte, um caminho para tirar a própria vida, no livro de Romanos, Paulo fala sobre Cristo. Se por um homem entrou a morte, por um homem também todos foram justificados por meio da fé em Cristo. Recebemos a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Finalizando o livro de 1 Samuel, um texto que está lá no começo desse livro, que é um trecho do Cântico de Ana. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Olha essa última frase, irmãos. O Senhor mata e preserva a vida. E como oposição a isso, ele não fala que o Senhor não deixa que os seus morram.
ela fala, através da sua oração, que Deus resgata da sepultura. Ele traz à vida aqueles que já estão mortos. Então, o que é o medo da morte diante de Deus? O que é o medo de perder a batalha diante de Deus? Apesar de Saul cair em batalha, o rei não caiu. Cristo, mais uma vez lembrando o que significa a palavra Cristo, o ungido de Deus, o Rei eterno, ainda está sentado no trono e governando o seu povo, conduzindo o seu povo. Vou finalizar com as palavras do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13 e 14. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Amém? Amém. Vamos orar, então. Senhor Santo, Pai Eterno, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos encerrando mais esse livro. E que privilégio, Pai, refletir sobre cada trecho do Teu livro. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido muito de Ti. Muito, muito, muito. Mas que esse aprendizado não seja só um acúmulo de informações, não sejam só palavras, Senhor, que se ajuntam em nossas mentes e fazem com que nós cresçamos só intelectualmente. Que não seja apenas mais um detalhe de um mito que ouvimos falar e achamos bonito e achamos emocionante. Não, Pai. Isso precisa transformar as nossas vidas, transformar as nossas atitudes, Pai. Saber que o Senhor restaura, Pai, precisa ser suficiente, Pai, para que nós não temamos. Saber que o Senhor sustenta e dá a vida, que o Senhor é a fonte de águas vivas, Pai, precisa ser suficiente não só para que nós não tenhamos medo, mas também para que nós venhamos abrir nossas bocas, Senhor, para entoar louvores a Ti, Pai. Nossos louvores precisam ser motivados pela nossa imensa gratidão por Tua obra, Pai. A Tua obra tem sido feita, Pai, e perdoa-nos se nós não temos visto. Nós fechamos os nossos olhos e tapamos os nossos ouvidos, Senhor, muitas vezes por conta do nosso pecado, por conta dessa guerra, Senhor, que travamos, Pai. Mas, Senhor, que Tua voz, mais uma vez, rompa a nossa surdez. Que Teu brilho, mais uma vez, Pai, atravesse nossa cegueira, Pai, que nós vejamos a Tua palavra, vejamos a Tua glória, vejamos o Teu poder em nossas vidas, Pai. Que os nossos medos não nos paralisem, Pai. Não nos paralisem. Mas que a fé, Pai, em Ti, no Teu poder, na Tua redenção, seja fortalecida em nossos corações. Em nome de Jesus que te pedimos, Pai. Amém.